Claro que tem a arte que é a profissão, que eu vou aqui me colocar como profissional e tal, para fazer tal e tal coisa, mas tem um movimento contínuo de percepção, de elaboração que eu preciso estar fazendo para depois fazer uma obra, depois aquilo se tornar uma obra. É quase uma esfera, né? Tem uma entidade que uma vez eu conversei que ele falou que as coisas vêm em fluxo e aí quando a gente quer colocar uma coisa no mundo, a gente coloca esse fluxo em esfera. Eu acho isso muito interessante, assim, não é que nem uma coisa, uma forma fixa, mas é uma coisa que vai ficar fluindo e conversando naquela criação, uma esfera. Pautar o corpo por uma questão de certo e errado é chato e doente. É chato porque isso impede a gente de explorar o corpo e é doente porque não explorar o corpo deixa a gente doente. Eu nunca me senti no corpo certo nem no corpo errado, na real. Eu acho que meu corpo é um universo. Ele, como disse uma amiga minha, é uma eterna fonte de sensações conhecidas, estranhas, que eu vou agenciando e vou brincando com isso no espaço, brincando com as outras forças dos outros corpos do espaço. Porque tem isso também, tem aquela coisa de sou trans e um dia eu vou chegar lá e eu vou ser certo. Eu não quero. Eu tenho preguiça disso, na verdade. A conexão que eu tenho com esse lugar é engraçada porque há um tempo atrás eu estava assistindo uma novela que estava passando e foi gravada uma cena no Vale da Lua. E eu olhei aquele lugar e eu olhei para minha mãe e falei, nossa, um dia eu vou conhecer esse lugar. Aquela coisa de criança, né? Toda entusiasmada. Nossa, vou conhecer um lugar bonito. Minha mãe olhou pra minha cara, desse jeito que tu anda aí, tu não vai pra lugar nenhum. Isso me marcou por quê? Porque isso me machucou. Essa palavra dela pegou no meu coração. E eu cheguei aqui, a primeira cachoeira que eu fui foi o Vale da Lua, que foi aonde foi gravado essa cena. Fora a energia desse lugar que é incrível, né? Que só tem aqui, você relaxa, que você fica tranquilo, fica leve. Eu, pelo menos, quando eu tô aqui, eu esqueço de tudo, de todos os meus problemas. Eu entro num nível que eu acho até incrível. Que quando eu tô em Santo Antônio, quando eu tô perto da minha família, eu não tenho, sabe? Essa leveza dentro de mim, igual eu tenho quando eu tô aqui. Apliquei para voluntariados em agrofloresta e o que foi mais interessante que me chamou foi o Terra Buma, que foi um lugar, é um lugar muito especial, assim. Quando eu cheguei aqui, a primeira noite, assim, eu deitei na minha barraca, parecia que tinha ressintonizando, assim, minha cabeça, assim. Eu deitei, passou muita coisa na minha cabeça do que eu tinha vivido, em outro fluxo, outra matéria de pensamento, parecia, assim. E aí eu fiquei deitado, assim, olhando perto da barraca, falando, caramba, tô num processo aqui de ressintonização. Aí já acordei e acho que desde então eu me sinto muito diferente. Então esse lugar mexeu comigo de uma maneira inesperada. One, two, three, four, five, four, three, two, one. Tem uma coisa também que o Frantz Fanon fala, que é ocupar o espaço em movimento, que é uma prática anticolonial. Que é tipo, eu não preciso colonizar um lugar para ficar sendo dono daquele lugar e forçar coisas naquele lugar. Eu preciso ocupar aquele lugar porque eu preciso me movimentar. Nomear, para mim, é o menos importante. Eu tenho até dificuldade de me apresentar, falar, tipo, eu sou o Gael, tenho 25 anos, eu nasci no Rio de Janeiro, não tá de falar, sabe, eu sou Deus, eu tenho 150 milhões de anos, eu não lembro onde que eu nasci, Artinho Mato. Porque eu tenho dificuldade com como o nome pode acabar prendendo, assim. E minha avó, como me criava, e ficava assim: São João da Aliança, Brasília. Brasília, São João da Aliança. Mas a minha parte do tempo foi em São João da Aliança. Parei no 9º ano,
Eu voltei a estudar 2 vezes, mas parei de novo assim, acho que umas coisas mais meio que psicológicas, sabe? Eu estudava com meu primo e tinha aquela fase de ele não me respeitar como a pessoa que eu sou, as pessoas em volta me respeitar e ele me chamar pelo meu nome que ele sempre conheceu. Isso meio que frustrou a minha cabeça, sabe? Me deixou um pouco depressivo e eu parei de estudar de novo. Já me aproximo desse estudo artístico dentro da universidade, já com muita influência assim, de professores e colegas que eram Pataxó e depois Machacali. Então eles têm uma coisa de ter uma relação estética com o plantio. Eles têm uma relação estética com as funções corporais, com as funções do que há de seres ao redor. Então isso para mim se tornou uma prática profissional, inclusive como artista. Eu nunca tinha trabalhado com plantio e com territorialidade também. Inclusive, tipo assim, ocupar um território, e para eles, assim, essa briga territorial de ter que ser aquele território, daquele jeito, não é ser enfiado em qualquer reserva por aí, porque é uma coisa que é um envolvimento vital. Tem que ser aquela terra. E eu acho que eu tenho isso com o meu corpo, meu território corporal, assim, que é o território que eu tenho, do jeito que eu vim. Eu preciso de tudo isso. Eu preciso me afirmar de tudo isso. Esse processo com o meu corpo, ele é meio que ainda uma incógnita na minha cabeça, sabe? Eu ainda tô tentando processar para me conseguir entender. E é um rolê muito louco, porque não é na frente de qualquer pessoa que eu consigo tirar minha camisa, às vezes até ficar de binder, sabe? Não me sinto real, confortável. Então, assim, eu vou numa cachoeira, a maioria das vezes eu vou tomar banho de roupa. De roupa. Eu não tiro a camisa, eu não fico de cueca, sabe? Eu vou tomar banho de roupa. Genitalização. Eu acho que assim, ficar respondendo as questões que a cisgeneridade coloca, tipo assim, é como se eu quisesse falar de um monte de coisas, eles ficam, mas e a genital? Fala da genital! Você tem peru ou perereca? Fala da genital. Eu fico tipo assim, caralho, deixa eu falar outras coisas, tá ligado? Não, e a quantidade de gente que me para na rua, me parava, agora tem mais passabilidade, né, essa palavra, mas enfim, com todos os gastos que ela tem. Mas é mais credibilidade da cisgeneridade, assim, eles botam mais fé, sabe? Mas me perguntavam muito de uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na minha vida, chegava pra mim e me perguntava, mas você tem peru ou perereca? Você tem peru ou... O que você tem aqui embaixo, assim? Eu até fiz uma tatuagem que tá escrito pira, eu falava, tipo, comecei a falar, eu tenho uma pira. Tipo, vai transar comigo? Nem transar com a pessoa, não tá nem afim de mim, sabe? E transar também nem precisa necessariamente passar por isso. Então eu fico meio assim, até assim de falar da genitalização, porque tipo, fico com a sensação de que eu tô respondendo uma questão que nem é minha. Pra quê? Isso não é uma questão pra mim. A J. Mombassa, ela fala uma coisa que é tipo assim, tem uma bomba e ela vai explodir em algum lugar. Comecei a desenhar, criar outros personagens. Eu lembro que eu desenhava muito quem eu queria ser. Eu desenhava uns boys assim, andando de skate, arrasando e tal. Criança, eu tenho ainda um desenho desse. Mas eu desenhava vários, assim. Tem um desenho muito antigo que eu tenho, que é um boy que parece comigo hoje em dia. Olhando, em cima de um penhasco, assim, olhando assim, a paisagem, as montanhas. Eu acho que era eu. Não é uma coisa que eu imaginei, é só uma coisa da minha cabeça. É uma coisa da minha cabeça, caralho, saca? Da minha cabeça não, do meu corpo, do meu ser, tá saindo daqui, eu quero criar isso. As pessoas param pra falar de infância, falam, nossa, eu gostei tanto da minha infância, queria voltar à época que eu era criança.
eu não queria. Não queria, nossa, não queria mesmo. Essa troca de escola, de lugar, de companhia, um lugar eu gostava, o outro eu não gostava. Um lugar eu me sentia bem pra caralho, me sentia feliz, o outro eu, sabe, eu não conseguia me encontrar. Eu cheguei a um momento que eu não sonhava mais, sabe? Eu só existia. Só existia. Eu com menos de 10 anos, eu tentei me matar. Por quê? Uma criança que não sabe o que é a vida, que não entende nada, por que uma criança vai tentar se matar? Eu acho que hoje em dia não, que hoje em dia eu tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe. Eu acho que eu nunca pensei que eu poderia ter o relacionamento que eu tenho com ela hoje. Mas antigamente, eu acho que o pior momento que eu podia estar da minha vida era estar morando com a minha mãe. Eu acho que era quando eu me sentia mais mal. Minha avó chegava, vinha me trazer, passava 1 mês, 2 meses, quando ela ia embora, que ela falava, você vai ficar, eu entrava em desespero. Porque é minha avó. Minha avó que cuidou de mim. E aí eu ia estar num lugar que eu não gosto. A humanização, ela veio como uma questão que, tipo, eu sabia que eu queria fazer, mas eu não encontrava muitos motivos racionais, assim, pra isso. Mas eu fiz. Não é nada fácil conseguir, mas eu fui atrás, enfim, mesmo não tendo uma explicação racional, eu fui atrás, assim. E aí eu consegui, comecei a humanização. Eu acho que um pouco com a sensação de que eu ia me adequar, assim. As coisas são muito misturadas, né? A gente é paradoxal. A gente acha que tem que aprender a lidar com o fato de que a gente é, muitas vezes, contraditório e paradoxal. Então, ao mesmo tempo, eu queria investir numa estranheza, mas ao mesmo tempo uma adequação. E acho que foi isso, lidar com o desejo de adequação. E depois que eu comecei a harmonização, eu comecei a me perguntar, adequação de quê? Será que eu preciso disso? Porque eu tô me sentindo tão bem, assim, estranho. Sabe? Teve bastante gente sapatão, assim, que me desencorajou a fazer harmonização. Falava, mas você quer parecer um boy, você quer parecer um boy. Eu não quero parecer aquele boyzão, sabe? Um playboy, assim. Eu quero parecer com o que eu quero ser. Com aquele garoto que eu desenhava quando eu era criança, andando de skate, sabe? Uma versão atualizada disso, assim. E que bom. Quanta coisa que eu nem esperava que eu ia me tornar. Agora que eu tenho passabilidade, eu fui chamado para trampos fixos. Isso nunca tinha acontecido. E, tipo, quando aconteceu, eu era rapidamente rejeitado, assim. Tanto por uma questão de ter saúde mental para estar lá realmente fazer um bom trabalho, tanto por uma questão de, tipo, as pessoas não gostam de um corpo estranho, geralmente. É raro. Isso eu gosto na Chapada. As pessoas têm mais capacidade de lidar com corpos estranhos. Autenticidades. Porque nenhum corpo é estranho. Você sentiu um chamado para vir pra cá? Eu sinto que eu fui recebido. Eu não sabia como era tanta potência aqui, assim. Eu fui recebido e fui ressintonizado. Agora, se eu fui chamado, eu não sei. Provavelmente rolou um convite. Se eu fui tão bem recebido. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a cocar. Perdi o medo quando descobri o segredo, que o que é cheio de si mesmo é fácil de esvaziar. Que nem balão que sobe alto no cerrado, mas que há de ter cuidado pra cara não pegar. Perdi o medo quando descobri o segredo, que o que é cheio de si mesmo é fácil de esvaziar. Que nem balão que sobe alto no cerrado, mas que há de ter cuidado pra cara não pegar. Até balão de cacara corre. Cuidado, moço, pro ego não te pegar. Até balão de cacara corre. Eu avisei, ajoelho, tem que rezar. Até balão de cacara corre. Cuidado, moço, pro ego não te pegar. Até balão de cacara corre. Eu avisei, ajoelho, tem que rezar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar. Tomei um rapa de um capim na vale, ouvi o canto de uma arara me convidando a dançar.
Cuidado com os capim navalha aí no mato que corta, hein, gente? Capim navalha corta. Mais cerrado, mais Tem mais cerrado. cerrado como inspiração para as E canções. tem mais, é mesmo. E autoral. Tudo ok? Cabelo ok. Câmera, ok. Máscara tá ok? Álcool em gel ok? Brota no capim pro desespero do seu ex.